Estou muito feliz de estar aqui nesse evento online. Já faz muito tempo que eu flerto com a Casa TPM, que eu flerto com esse evento, que eu desejo estar aqui nesse espaço falando com essas mulheres. Admiro muito esse evento. Então, para mim está sendo uma honra, um prazer estar aqui. E E, eu gostei muito, né, que o tema da Casa TPM este ano é o tempo, né? E a proposta desse workshop, dessa conversa aqui, é a gente falar sobre o tempo do prazer, né? Será que há tempo para o prazer? E, e aí fui muito atravessada por essa dupla, né, de tempo e prazer, porque isso tem me atravessado muito neste momento de pandemia, de rever muito, né, da nossa relação, da minha relação com a vida, com a minha filha, com o meu trabalho, com o meu companheiro, com os meus pais. E, e eu tô dando um tempo. Aceitei este convite para vir aqui, mas eu estou vivendo um tempo, eu sinto, de reflexões e reconheço o tamanho desse privilégio de poder parar um tempo para avaliar, né, o que faz sentido e o que não faz. Mas nesse tempo, né, eu saí de São Paulo, vim aqui morar mais perto dos meus pais para ter mais rede de apoio, para poder também estar mais próxima da natureza e fazer reflexões um pouco mais distanciada, né, da densidade da cidade. E e tem me ocorrido muitas coisas, né, da minha relação justamente com o prazer e que está sendo novo para mim. Então, esse é o primeiro workshop que eu estou dando, que ainda eu estou no momento das elaborações de novas propostas de falar sobre o prazer, de refletir sobre o prazer. Então, eu fiquei refletindo essa semana, né, se eu ia seguir os moldes que eu fiz até hoje na minha vida, que era ter uma apresentação pronta, com começo, meio e fim, com um pensamento estruturado. E aí eu senti assim um chamado de não fazer como eu sempre faço, né? Eu tenho uma tendência a ser uma pessoa muito caxias, muito estudiosa, muito estruturada no meu pensamento. E uma das coisas que tem me ocorrido nesse momento é encontrar mais espaço para flexibilização, sem que isso me fragilize, sem que isso me impeça de compartilhar um conteúdo que seja transformador, que seja reflexivo. Então, eu estou me autorizando neste momento a experimentar outras formas de falar, de compartilhar. Então, é, a gente tem uma horinha só, então eu sinto que isso vai ser um soprinho reflexivo, mas antes de mais nada, já estendendo o convite para vocês que vão conhecer a Prazerela. Eu estou, como eu disse, em off lá do Instagram da Prazerela por uns tempos, mas logo, logo eu estou voltando. A gente acabou de lançar um novo site que tem muitas informações sobre esse trabalho, sobre o que a gente tem disponível de cursos e tudo mais, porque eu sinto que esse tempo vai passar de forma rápida, mas é isso, não sei exatamente como esse tempo vai passar. Eu espero que a gente possa abrir, né, para perguntas, para a gente entender aonde há mais interesse em aprofundar essa reflexão sobre o tempo do prazer, porque eu fiz uma introdução aqui de um pensamento, né, de como a gente poderia dialogar sobre essa temática, mas eu sei que quando se fala no meu nome, quando se fala em Prazerela, vem logo, né, uma série de dúvidas ancestrais em relação à sexualidade, em relação ao corpo, em relação a como se autoestimula, como ter prazer. E aí uma coisa que eu quero já falar aqui é que a gente não vai dar conta, né, de aprofundar e falar sobre todos esses temas que cabem dentro do prazer e da sexualidade. Então, já, né, fazendo esse recorte do convite, que isso aqui vai ser um tempo de um sopro reflexivo sobre algumas questões, eu espero que seja prazeroso para todas nós. E aí uma pergunta retórica, né, que infelizmente a gente não vai conseguir abrir para todo mundo responder, mas é a gente fazer essa reflexão sobre o que você está fazendo com o seu tempo, né? Essa é uma reflexão que tem me ocorrido muito, muito, muito neste tempo de parada, de reflexão
e esse tempo, né, ausente de São Paulo, que é uma cidade mágica em muitos aspectos, né, que é uma cidade das múltiplas possibilidades, também me estou percebendo que São Paulo também é uma cidade das múltiplas densidades, né, e que a gente muitas vezes acaba soterrado, né, soterradas pelas por todas essas densidades de informação, de possibilidades, de demandas, de trabalhos, e a gente esquece um pouco do que é o tempo da vida, né? E é isso que tem me ocorrido nesse momento, e que tenho pensado como é que será essa minha volta para São Paulo, se é que essa volta vai ser possível. Mas feito essa introdução aqui dessa minha licença poética, que eu estou me dando o luxo de fazer nessa casa TPM, nessa primeira vez que estou falando no meio deste silêncio, é que eu sempre me apresentei falando um pouco sobre as minhas formações, sobre as coisas que eu estudei e tal, e hoje eu vou fazer diferente, porque tem outras coisas que têm me atravessado mais do que a minha formação, seja como psicanalista ou como terapeuta orgástica. Uma das coisas que eu tenho atentado para a importância é de me apresentar como uma mulher que é cisgênero, uma mulher que é branca, uma mulher que é heterossexual, uma mulher que se tornou mãe muito recentemente, da Maria Luísa, e eu sou fundadora dessa iniciativa chamada Prazerela. E a Prazerela nasceu, né, como um espaço virtual e um espaço presencial de reflexão, né, sobre o que é ser mulher, sobre o que é autonomia, sobre o que é prazer, sobre o que é orgasmo. E nessa trajetória, né, eu percebi, e continuo achando que isso é muito válido ainda, que um dos primeiros, a sexualidade é o elo perdido da nossa relação com o prazer genuíno de viver, porque a sexualidade é o campo da potência do humano, né? E dentro dessa sociedade em que a gente vive, não dá para todo mundo ser potente, porque a gente vive numa sociedade, né, na lógica da escassez, né, que é muito para poucos, poucos com nada, né, muito para poucos e pouco para muitos, né, é um pouco essa lógica em que a gente vive. Então, falar em sexualidade é romper, né, com esta lógica patriarcal, misógina, eurocêntrica, colonial em que a gente vive. Então, as reflexões que têm me ocorrido muito neste momento é sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser cisgênero, sobre o que é ser uma mulher branca e quanto o meu processo de autonomia não aprisiona outras mulheres, né? Tem uma pessoa maravilhosa chamada Caroline Amanda, que é fundadora do perfil Ioni das Pretas, que está ocupando o perfil da Prazerela nesse último mês e que está colaborando muito para essas reflexões, eu sinto, das mulheres brancas, né, para a gente, de fato, estar caminhando em direção a uma sociedade em que todo mundo possa, né, viver na sua potência e desfrutar mais da vida, né, e desfrute tem a ver com prazer. Então, estou me apresentando deste lugar, porque é isso que tem me feito reavaliar, né, essas coisas tão centrais na nossa existência, como a nossa identidade de gênero, a nossa orientação sexual, os nossos papéis que a gente mais se identifica, né? Então, acho que essa já faz parte dessa flexibilização da forma de contar os meus conteúdos, né? Sabe uma coisa que eu ia pedir, se vocês puderem? Quem puder abrir a câmera, é tão bom olhar para a carinha de vocês, porque eu estou olhando aqui, estou falando sozinha, e aí dá uma sensação meio ruim. Estou vendo aqui que tem... Eba, obrigada, mulheres, ficou bem melhor. Tem um homem aqui, tem o Walter. Sejam todas bem-vindas. Gente, ganhei uma outra energia agora para falar com vocês, porque... muito melhor. Obrigada por trazerem o rostinho de vocês para essa conversa, para eu não me sentir aqui solitária, falando aqui, né, com o meu roteirinho aqui de coisas que eu acho que eu tenho que falar. Então, obrigada. E aí, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês nessa reflexão sobre o tempo e o prazer
é que eu estou sendo muito, muito, muito atravessada pela maternidade nesse momento. Minha filha tem 1 ano e 7 meses. E, e a maternidade da Malu não foi uma maternidade prevista, planejada, né, mas se tornou uma gestação desejada ao longo da gestação, depois de um grande susto, né? Mas o fato é que a Malu já rompeu muito com a minha lógica de ter tudo planejado na minha vida, né? A Malu não foi planejada. E ela chegou, né? E um filho, né? A gente só se dá conta depois, né? Que a gente tem um filho, é que é, para mim a Maria Luísa tem sido um grande desafio de lidar com temas que eu achava que eu já navegava muito bem, né? Então, o tema principal, né, que a Malu me traz, me atravessa, é sobre o amor. E sobre uma outra perspectiva de amor que eu ainda não tinha tido essa sensibilidade, né? E de um amor que tem muitas faces e que talvez nem seja amor o que eu senti antes pelas outras pessoas, ou o que eu sinto pelas outras pessoas seja amor e o que eu sinto pela Maria Luísa seja uma outra coisa, porque é uma outra coisa que tem muitas facetas, né? Que tem é um amor, vou tentar nomear isso que é difícil, mas é um amor que parece que vai me aniquilar em alguns momentos. E pelo fato de ser um amor que me ameaça muitas vezes a minha existência, e é isso que ela faz, né? Esse amor faz, porque ameaça a existência dessa Mariana que não existe mais, essa Mariana que era uma pessoa só, né? Que estava ali muito comprometida com seus ideais, com seus compromissos, né? Com a sua missão, e de repente chega a Malu falando, cara, isso aí é tudo, ó, não é mais prioridade diante disso aqui. E esse amor, né, que é avassalador, gera um medo, né? Gera um como? Como que eu me deixo atravessar por esse amor sem desaparecer, sem ser aniquilada por ele, né? Então, eu estou passando por este momento na maternidade, o fato de ter saído para São Paulo e vindo, estou aqui em Santa Catarina, na praia, muito no meio da natureza, assim, me fez perceber e conseguir trazer um pouco de nome sobre isso. E outro aspecto muito importante para mim na maternidade é o quanto a gente regride, né, em alguns aspectos, o quanto talvez a palavra regride traga um aspecto ruim, mas o quanto a gente retoma questões da nossa infância, o quanto a gente se identifica, né, com aquele bebê, com aquela criança, o quanto a gente vai buscar, né, na nossa referência materna, paterna, nos nossos familiares, lembranças, memórias, e a gente não gosta daquilo, e aí vem uma vontade danada de culpar os nossos pais, porque a gente não teve, e aí a gente não tem recurso, porque a gente não sabe como que a gente dá um jeito diferente de ser, né? Então eu estou nesse processo, né, numa ambiguidade de aceitar o que meus pais me deram, que foi maravilhoso, que me trouxe até aqui, mas ao mesmo tempo não querer repetir boa parte disso, porque eu quero fazer a minha maternidade de um outro jeito. Mas para isso a gente precisa revisitar a nossa infância. E o que isso tem a ver com sexualidade? Tudo, né? Tudo, tudo. Porque a sexualidade, muita gente acha que está muito ligada a sexo, e na verdade a sexualidade é muito, muito, muito anterior ao sexo, né? A sexualidade está atravessada na gente no momento em que a gente é fecundada, né? Quando a gente está na barriga das nossas mães, já tem ali um atravessamento da sexualidade, mas principalmente a hora que a gente nasce, né? A sexualidade pode ser traduzida numa grande pulsão de vida, né? Nessa vontade de descobrir, né? De, de viver, de saborear, de experimentar. As crianças têm isso muito pulsante, né? Isso é sobre sexualidade. E aí, como eu disse, né, eu fico olhando para a Malu e fico tentando resgatar quando eu tinha 2 anos, né, como era comigo. E eu vejo, né, e eu percebo, sem querer gerar culpações, mas sem gerar culpas, mas fazendo uma constatação, é que eu tive uma infância em que eu tive tudo, meus pais sempre me deram tudo, né? Mas era uma infância com muito tempo dedicado a deveres e pouco tempo dedicado a prazeres, né? Então, venho de uma família em que teve uma rigidez, assim, nas possibilidades de ser, né? Que tudo tinha hora para acontecer, era hora para comer, era hora para dormir, era hora para estudar, era hora para...
E sempre tinha muito este penar antes do deleite, né? E eu tenho poucos registros de momentos em que eu estava assim, vivendo um êxtase, vivendo, né, um momento. E aí isso me ocorre porque eu tenho uma tendência a fazer o mesmo com a minha filha, né? Eu tenho uma tendência a querer colocar essa rigidez nela, né, de determinar os horários para tudo, né, horário para comer, horário para isso, horário para e mais do que horário, né, em querer controlar o tempo. E é por isso que se a gente não revisita um pouco a nossa história, a gente tende a perpetuar algumas coisas que jogam muito contra a nossa existência potente e prazerosa, né? E aí, compartilhando algumas outras coisas que eu tenho me percebido, né, dessa minha ansiedade, a gente... E desculpa para quem não se interessa pelos temas da maternidade, mas como esse tema me atravessa muito nesse momento, é inevitável que eu fale muito sobre a maternidade associada a prazer e sexualidade, mas para mim é muito fácil, né, querer seguir os padrões, né? Eu tenho isso muito em mim desde a minha infância, isso de seguir regras, de seguir modelos, né, de ter... E aí, quando eu me tornei mãe, né? Qual é o modelo da mãe perfeita? Qual é o modelo da mãe ideal, né? Que é uma prisão difícil, né? Que é difícil a gente se livrar dela. E aí eu me vi, né? Então, quando a Malu amamentou, quando ela completou 6 meses, eu fui ler tudo sobre BLW, que é sobre introdução alimentar. E aí, com 6 meses, estava lá fazendo ela sentar na cadeirinha para dar o alimento, colocar o brócolis na frente, a maçã, e aí, só que eu via que aquilo não estava muito assim, mas eu queria acreditar que eu estava fazendo correto, porque 6 meses chegou a hora de comer, né, minha filha? E aí foi muito importante naquele momento eu ter pedido ajuda. E aí eu pedi ajuda de uma pessoa chamada Fabiola Duarte, que é uma pessoa que... E ela me fez refletir, né, o quanto a gente se endurece, né, por esses padrões. E ela disse o que acontece, né, com esse efeito que tem acontecido na sociedade da introdução precoce de alimentos, que a criança só está pronta para comer quando ela tem a capacidade de se estruturar e ficar sentada, né, sem cair. Porque ela precisa dessa estrutura boca, tubo digestivo e ânus alinhada, né, para que a sua digestão aconteça. Então, enquanto a criança está sucumbindo, ela não está pronta para comer. E se você força essa comida, ela vai ter problemas intestinais, intestino preso. Isso tem uma série de efeitos sistêmicos, né? Mas quando a gente está muito velada por esse lugar da performance da boa mãe, a gente não percebe que a vida é sistêmica, né? Que tudo o que a gente faz vai ter um efeito, né? Denso ou sutil naquela criança, né? Então, e aí voltei alguns passos atrás e falei, não, né? Mama o quanto você quiser e deixa a criança trazer o interesse dela pelo alimento, né? Vocês já vão entender como eu vou chegar no prazer para falar sobre isso. E aí, estou aqui, Maria Luísa come super bem, tem uma relação ótima com a comida, porque ainda que eu tenha eu vá muito fácil para a rigidez dos modelos, tem algo que eu fico muito feliz comigo mesma, de ter uma escuta sensível e aberta, né, de procurar um modelo, mas manter a minha escuta e a minha sensibilidade atenta para ouvir outras vozes. Eu tenho zero problemas de falar quando eu erro, quando eu estou muito rígida. Eu sou uma pessoa que eu sinto que eu escuto bastante também. E aí estamos aqui, né, nesse momento, e 1 ano e 7 meses, está na hora de desfraldar, né, Maria Luísa? Já comprei pinico, já comecei a ler tudo sobre como faz o desfraude e tal. E aí, né, daqui a pouco chega uma mensagem para mim de uma mulher falando sobre os impactos do desfraude precoce das crianças, o quanto isso vai afetar profundamente, né, essa capacidade de controle das crianças. Você começa a impor horário, né, para ter essas suas atividades ali de defecar, de fazer xixi e tal, e o quanto isso a longo prazo pode ser muito complicado para a vida dessas crianças e tal. E aí eu me vi de novo, né, nessa minha ansiedade de cumprir com protocolos, né, de ser uma boa mulher, de ser uma boa mãe, e não ter a capacidade de escuta. E a hora que eu li esse conteúdo que falou, né, que em geral o tempo da criança é 3, 4 anos para ela desfraldar, sem traumas, né, mas a gente entra numa pressão numa sociedade que entrou na escola, todo mundo precisa estar desfraldado, não dá mais tempo, né, da criança, de ficar trocando fralda de criança, de ter essa relação, né, da criança estar mais livre ali na sua possibilidade de...
Então a gente vai entrando nesses funis performáticos, nesses funis sociais, né, de que a gente precisa estar todo mundo engavetado dentro de um formato para a gente conseguir organizar, né, essas potências. E organizar muito mais, na verdade, usurpar essa potência. Né? Uma coisa que eu tenho refletido é o quanto, desde muito cedo, a gente tem esse fluxo da vida interrompido, né, pelas ansiedades dos nossos pais e da nossa sociedade. E a sexualidade infantil, que é justamente, né, esses primeiros passos das crianças quando elas estão mamando, né, aprendendo a comer, fazendo cocô, fazendo xixi, são os principais aspectos de experimentação, de ganho de confiança daquele corpo, de entender, né, o que eu estou com vontade agora, é xixi, é cocô, é fome. A gente não dá tempo da criança sentir fome, porque a gente quer que ela coma aquele horário, meio-dia, junto com o papai e com a mamãe na mesa. Né? A gente não dá chance da criança fazer cocô em paz, porque tem uma pressão ali, né? Já fez cocô hoje, mas como é que tá o cocô? Esse excesso, né, de comparações e de controle de um corpo que nasceu para ser livre, né? E a Lia Luft tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala que a infância é o chão da vida, né? Então, o que acontece ali na nossa infância, isso gera um alicerce pra gente. E é óbvio que a gente consegue, né? Cada uma tem a sua história, a sua biografia, as suas subjetividades, os seus traumas, a sua relação com a mãe, com o pai. É óbvio que a gente consegue amadurecer nisso, evoluir. E eu sinto profundamente que a gente está nesta vida aqui num processo evolutivo, né? Que a gente, inclusive, escolhe, talvez, né? As dificuldades pelas quais a gente vai passar. Mas não dá para tirar a importância do que nos aconteceu na infância, como este alicerce, né, profundo, né, do que a gente vai vivenciar na nossa existência. E se a gente tem desde muito cedo, né, um corpo que é controlado, que é negado, que é interditado, né, para os prazeres mais básicos, como é que a gente vai conseguir evoluir, né, nessa coisa de sentir o nosso corpo a ponto de ter um orgasmo, né? Então, eu estou falando isso tudo porque é muito importante a gente entender como a infância é muito determinante, né, para os desdobramentos da nossa vida e para a relação com o nosso corpo. E eu estou insistindo muito em falar de infância porque eu acho que o meu trabalho vai tender a ir muito para esse lugar, de começar a falar com as crianças, porque eu sinto que nós que estamos aqui, eu e vocês todas, a gente tem um caminho longo de volta para casa, de retorno a esse corpo potente, né, de desconstrução de uma série de coisas. E eu acho que não dá mais para a gente fazer essas próximas gerações passarem por esse mesmo perrengue que a gente passa. De, porra, cara, agora vou ter que voltar, né? E eu tenho sentido muito isso nesse momento da minha vida, um profundo retorno às coisas mais básicas, assim, a sentir, eu tô com fome para comer agora? Não, não tô. Então não vou comer. Ah, meu corpo tá pedindo, onde que eu tô com dor, né? Eu tô com gases, onde está esse gás? A gente vai perdendo essa relação de saber sobre a gente e a gente delega isso para os outros, né? A gente delega a nossa saúde para o médico. A gente delega o nosso prazer para a pessoa que está no nosso lado. A gente vai delegando, a gente vai alienando o nosso ser. A gente tem tanta coisa para cumprir que a gente esquece de ser, né? E é isso, né? Eu tenho uma bebê em casa e eu vejo o quanto é muito maior do que a gente reproduzir isso se a gente não refletir sobre isso. Né? Porque não é uma coisa que a gente faz por querer, então eu vou repetir isso com a Malu. Mas se eu não reflito, eu tá ali, ó, no sutil da coisa, né? Que a gente vai cerceando a liberdade e a potência do outro, né? E aí é isso, né? Eu ouvi uma outra frase hoje, estou fazendo um curso sobre parentalidade positiva com a Lua Barros Filho, que eu super recomendo para quem é mãe, para quem é educadora e tal. E que ela falou que a gente casa com a nossa falta, né? A gente casa com aquilo que mais nos falta, né? E aí eu me vi em 2 casamentos, né? Eu me vi num casamento com a Prazerela, que é a minha iniciativa para falar sobre prazer, e que eu me vejo ainda, talvez o que mais me falta na vida seja a minha capacidade de entrega e de prazer e de deleite. Então, por isso eu precisei criar uma iniciativa para falar sobre essa medicina que é o prazer. Sabe, tudo que eu crio tem a ver muito comigo. E eu sou casada com o Cláudio,
que é um cara que ele sente prazer o tempo todo, ele come gozando, ele come fazendo barulhos, assim, tipo, ai, que delícia. Ele se concentra quando tem algo acontecendo, uma massagem, ele vive isso, que eu sou uma missionária, o Cláudio é a minha experiência viva aqui do meu lado. Então, fez muito sentido essa frase para mim, que a gente casa com as nossas faltas, né? Eu criei uma iniciativa para falar sobre prazer, porque para mim é muito difícil. E aí me vejo num outro dilema, né? Que o prazer virou trabalho para mim, até nisso, né? Tudo na minha vida vira uma labuta, né? Vamos aí, vira um dever, né? E eu consegui fazer isso. Então é uma coisa que eu preciso elaborar, inclusive neste momento, que eu estou fazendo o meu prazer virar dever, né? E acho que tem uma inversão aí de novo dessas coisas todas na minha vida, mas isso tem muito a ver comigo. Mas eu gosto de sempre de trazer muito, né, da minha história, da minha vulnerabilidade, porque eu sei o quanto isso gera identificação. De todas as trocas, grupos, cursos que eu faço, sempre a parte mais interessante, a hora que vem essa história da história, né? Que a gente partilha um pouco, né? Do que a gente sente, das nossas dificuldades, e aí a gente gera identificação e a gente gera essa empatia, né? De falar, é isso mesmo que ela está falando, né? Nossa, faz sentido aqui na minha história, né? Quando a gente traz a nossa humanidade. Por isso estou compartilhando com vocês esses aspectos que têm me atravessado tanto, né? Mas uma coisa que para mim também tem chegado muito forte, né? Quando me vem esse âmbito de culpar os meus pais pelas minhas faltas, pela minha rigidez, pelo excesso, né, de deveres e tal, é entrar em contato com essa minha criança interior, com essa minha criança ferida, e entender que não é mais missão dos meus pais acolher essa criança. A única pessoa que pode acolher essa criança que não teve aquilo ou teve excesso daquilo outro sou eu, né? Então, essa é uma coisa importante também para a gente voltar para o nosso corpo lá, de uma sexualidade positiva, é a gente acolher a nossa criança, né? A gente poder fazer esse trajeto de retorno, de lembranças e tudo mais, e não ficar ali, né, julgando os nossos pais, ou culpando os nossos pais, mas entender que agora somos adultas e não tem mais como a gente ser abandonada, porque uma pessoa adulta, autônoma, ela não é abandonada. Mas tem uma criança ali que talvez tenha sido, em algum âmbito, tenha se sentido, né, abandonada e que talvez só a gente vai poder acolher, né, essa criança que se sentiu ferida e tal. Então, né, seguindo aqui um pouco desse fio narrativo, quando eu falo de sexualidade, né, ainda que possa vir à mente de vocês logo um clitóris, um lugar, uma terapia orgástica, uma mulher gozando loucamente, o que é maravilhoso, mas eu vejo a sexualidade, eu discuto a sexualidade num âmbito muito multidisciplinar, né? Porque muito antes da gente, o que impede a gente de gozar ou de ter prazer, não é a gente não saber onde está o clitóris ou a gente não saber se masturbar. São muitos fatores sociais, emocionais que vão encapando a gente, vão distanciando a gente, né? Desse lugar, dessa natureza do corpo, de se expressar e tal. Então, eu penso e dialogo e experiencio a sexualidade como um aspecto social, emocional, cultural, psicológico, político, biológico, né? Para mim não tem como falar de sexualidade sem trazer essas reflexões todas. Estou muito mais comprometida com trazer perguntas do que ficar aqui dando caminhos prontos ou dicas práticas de como você chega a um orgasmo em 5 minutos, porque eu acho que não é sobre isso, né? Para muito além, né, da questão do sentir um orgasmo, eu estou falando da gente encontrar um lugar de potência interna, né? Encontrar um âmago, encontrar um oceano, né, interno, né, de autoconfiança, de liberdade, de plenitude, que nunca ensinaram para a gente que a gente podia buscar isso dentro, porque tem tantos aspectos fora que estão nos negando isso, né? E aí, a hora que a gente vai pensar em prazeres, né, eu faço uma outra pergunta retórica para vocês, né? Quais são os prazeres que são autorizados socialmente, né? Porque os prazeres que são autorizados socialmente, né? E aí, a hora que eu penso, é inevitável fazer uma distinção de gênero aqui, né? A hora que eu penso em homens, eu sinto que eles têm
autorização, né, desde muito cedo para gozar, para ter o horário do futebol, o horário da bebida, o horário da putaria, o consumo de pornografia, tudo isso desde muito cedo, né, o fato de viver numa sociedade ainda muito machista, patriarcal, uma sociedade que autoriza, né, essas crianças, inclusive um excesso, né, de cobrança por esse prazer masculino, né, que traz outras complicações, eu sinto, que a gente não vai entrar aqui, né, mas então o homem vive, né, esse prazer de se embebedar, né, de autorizadamente, né, de se encontrar com os amigos, de jogar o futebol dele, de ir pro puteiro, né, de se masturbar loucamente, né, isso tudo está posto para os homens, né. Agora, quando a gente pensa em o que é prazer para uma mulher, né, os prazeres autorizados, né, quais são os prazeres que estão aí na mídia, que a hora que você pega uma revista... É o prazer da compra, né, do consumo, que está muito autorizado, né, e ao shopping, algo que se faz uma conexão muito direta, né, do ser mulher, então gosta de comprar. O fato de se embelezar, né, também é como um prazer, o fazer as unhas semanalmente, o pintar o cabelo, o fazer uma plástica. Isso é autorizado também, né, como categoria de prazer feminino. O maternar também, né? O ser mãe também, na hora que a gente pensa em prazer feminino, vem, vai ser mãe, né? Então, essa conexão muito direta, biologizante, né, com o nosso corpo, de que a função nossa é maternar, né? E que deveria haver prazer nisso. E isso é uma cobrança absurda e perversa, né? E, sei lá, outros prazeres que estão muito associados a ser mulher, cozinhar, né? Ótima cozinheira. Então, a hora que a gente faz rapidamente aqui uma reflexão sobre os prazeres autorizados socialmente para os homens e para as mulheres, a gente já tem um pouco de noção, né, de quem tem espaço para estar nesse protagonismo de um prazer ali livre e tal, de poder sentir as coisas, e quem está, né, e qual é essa construção de um prazer para a mulher, que é um prazer no estar a serviço, né, é ficar bonita para o outro, é comprar para estar bonita para o outro, é maternar, é cuidar do outro, é cozinhar para o outro, né, dificilmente, e aí é óbvio, né, que a gente está numa jornada linda, eu sinto, né, há muito tempo, né, do feminismo, do nosso processo de ampliação de consciência, de empoderamento, em que a gente já não aceita mais isso de mão beijada, como era pouco tempo atrás, né? Que mulher precisa ser assim, assim, assado, mulher precisa andar de salto. Isso, para muitas mulheres, já não cabe. Mas existe uma pressão externa muito grande por esses modelos, né, de performance, de prazer, do que uma mulher está autorizada a sentir e a viver. Né? E por mais que a gente ganhe consciência, né, que a gente estude, que a gente dialogue, que a gente... Cara, isso nos atravessa, né? A vaidade, porque isso é uma construção que começa lá na infância, né? Não pode comer muito para não ficar gorda, fecha as pernas, olha, seja delicada, não anda pesado assim, parece um menino. Como é que a gente tira, né, essas falas é como um cimento molhado, né, e que ganha uma pegada ali de um cachorro, de um gato. Essas marcas ficam na gente, então por mais que a gente vá ganhando consciência que isso não faça mais tanto sentido, isso está marcado ali, né? Tem uma outra coisa que eu ouvi, não sei de quem, então não vou poder dar os créditos aqui, mas que faz muito sentido, né? Acho que foi na formação de psicanálise. Que a gente deseja o que a gente aprendeu a desejar. O desejo, né? Claro que tem um desejo que ele é inato, né? O desejo de viver essa pulsão de vida. Mas esse recorte social em que a gente é atravessado pela sociedade vai nos forçando também a um encaixe, a saber o que você pode desejar. E aí a gente fala, não, então eu desejo isso que eu posso desejar. Eu desejo isso que eu aprendi a desejar. Né? Eu aprendi a desejar a ser princesa, porque desde muito criança estão falando para mim, olha princesa, olha que princesa, olha que princesa. E aí, como é que eu não vou desejar ser princesa se desde criança estão me ensinando que o legal é desejar ser princesa? E aí é a mesma coisa sobre vários âmbitos da nossa vida, né? Fiquem com essa frase, que a gente deseja o que a gente aprendeu a desejar, né? Mas, a princípio, o que mais eu posso desejar que não me foi dito que eu poderia desejar? Né? Já tendo um pouco as suas antenas mais antenadas de que a gente vive numa sociedade em que não quer que você deseje a sua potência. Não há espaço.
dentro dessa sociedade para que as mulheres todas sejam potentes, livres e autônomas, né? O nosso desejo está cerceado por uma sociedade machista que quer que a gente seja coadjuvante, que quer que a gente seja princesa, né? Que quer que a gente acredite que a gente precisa ser salva por alguém, né? E não pela gente mesma. Então, a gente está enlaçada, né, por muitas coisas nessa dificuldade de encontrar esse lugar de prazer, e é por isso que eu não simplifico, né, nenhuma dificuldade das mulheres, porque isso é histórico, porque isso é ancestral, porque isso está ali desde a infância de cada uma de nós. Não é assim, né? Não é uma palestra aqui de 1 hora, não é uma conversa de 1 hora, não é isso que nos salva, né? É um processo de engajamento com a nossa história. É um processo muitas vezes dolorido, né, de mergulhar nas nossas feridas para que elas possam se tornar as nossas propulsoras e não mais, né, o nosso lugar de vítima, né, das nossas feridas. Então, para a gente conseguir fazer das nossas feridas o nosso caminho, né, e eu sinto que a Prazer, ela tem muito a ver com isso, né, eu tenho uma ferida muito grande nesse campo da sexualidade, do prazer, mas eu tô olhando para isso há muito tempo, e eu olho para isso, e de repente eu vejo uma ferida se tornando uma grande propulsora, né, de uma missão que chega, né, em muitas mulheres. E aí, seguindo nessa reflexão do que, né, que sociedade é essa que a gente vive, é uma sociedade que é uma sociedade do capital, tudo gira em torno do capital. Tudo está em torno do capital. E em torno do capital está a produtividade, né? Em torno dessa produtividade está uma lógica colonial de escassez, né? Que a gente precisa sempre concorrer com outras pessoas, porque não há para todo mundo, né? Então a gente está sempre exercendo uma performance, né? Para a gente parecer algo, né? Então essa é uma outra coisa que para mim faz muito sentido, que a gente opera, né, emocionalmente, basicamente em 2 caminhos. Ou a gente está aprendendo, ou a gente está performando, né? E quais são essas 2 formas de operar, né? Entre aprender e performar. Quando eu aprendo, né, eu tô ali sensível, eu tô exercitando, eu tô tentando, eu tô errando. Mas para eu aprender, de fato, eu preciso estar num ambiente que seja tolerante ao erro, que seja um ambiente que me dê a chance de estar sensível, né, a tentar, a errar, a acertar, a aprender o meu jeito de fazer. E quando eu estou aprendendo, meu objetivo é de longo prazo, né? Eu não quero construir uma casa agora, eu estou aqui aprendendo para quem sabe no futuro eu conseguir construir uma casa, mas para isso eu preciso entender o papel do tijolo, o papel do cimento, o terreno, né, os pilares. Então eu preciso ir fazendo casinhas de papel até que isso, né, que ela se estruture para eu conseguir fazer outros protótipos e tudo mais. Então é isso, eu não tenho um objetivo ali de acertar logo quando eu estou aprendendo. Eu tenho uma coisa de entender que isso no futuro, em algum momento, eu vou internalizar esse aprendizado. Quando eu estou no modo performance, que é meio que um modo sobrevivência, não há tolerância ao erro, porque o meu objetivo de uma performance é cumprir com uma meta, né? É cumprir. Eu tenho um objetivo de curto prazo. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma performance aqui com vocês, ainda que esteja muito atravessada pela possibilidade de estar aprendendo e estar errando mas eu estou numa performance. E qual é o objetivo? É de curto prazo, que vocês saiam daqui fazendo reflexões a respeito disso tudo que eu estou trazendo, né? É diferente se a gente estivesse num ambiente em que fosse uma escola, né? Em que cada uma ia fazer as suas experimentações aí de prazer e tudo mais, e ninguém ia estar querendo sair daqui gozante, empoderada, nesses ideários de performance, né? Agora, se a gente faz uma retrospectiva novamente para a nossa vida, e eu faço isso constantemente na minha vida, eu não lembro de espaços genuínos de aprendizagem. Eu vejo a história da minha vida como uma grande performance, uma atrás da outra. E uma performance legítima, porque o que a gente faz quando a gente está performando? A gente está querendo ser amado. E isso é o que há de mais legítimo no ser humano, é a sua necessidade, a sua vontade de ser aceita, de ser amada, de ser desejada. E para isso a gente topa qualquer parada, né? E aí o que a gente aprendeu? Como é que a gente é amada, desejada? Performe. E o que e performe uma performance de uma boa mulher, né? E aí o que é ser uma boa mulher dentro dessa sociedade?
Então, às vezes, me dá umas referências circulares, né? Porque na essência, no âmago de tudo isso, há um desejo genuíno de ser amada. Mas na forma de ser amada, há um sistema perverso que me aniquila, né? Que me tira da minha própria potência. Então, o que a gente está tentando fazer aqui é criar novas formas da gente se amar e da gente ser aceita para depois a gente ser amada e aceita pelos outros. Mas não dá mais para a gente querer ser amada e seguir performando desse jeito, porque a gente vai seguir recebendo migalhas, que é o que a gente vem recebendo historicamente, né? Eu vejo muitas mulheres me falando, né? Ai, mas tá difícil de achar homens que estejam a fim de se desconstruir. E tá difícil mesmo, gente, assim. Eu sinto que essa é uma jornada para nós mulheres, da gente agora cuidar muito dos nossos processos de solitude, sabe? Mais do que querer encontrar alguém que se encaixe no nosso momento reflexivo, nas nossas possibilidades de ampliar os nossos prazeres, porque é mais uma expectativa exterior, né? E eu sinto que tem muitos homens que estão começando, sim, nessa jornada de entender que existe uma masculinidade muito tóxica vigente, né? E é uma masculinidade que mata as mulheres, acima de tudo. Mas são poucos os homens que estão nesse lugar de rever seus privilégios, porque basicamente o que eles têm, né? Essencialmente o homem branco, é um privilégio de poder ser o que quiser e de poder desejar e de poder aniquilar o que quiser, né? Agora, enquanto eles estiverem usufruindo desses privilégios, a gente não vai poder ser potente, né? Porque o privilégio deles é poder estar ao lado, né? Só poder ser potente ao lado de mulheres coadjuvantes, né? Então, volto, né, à história da infância, que e cada uma pode fazer esse retorno na sua história, né, de entender aonde que a gente foi começando a ser cerceada, né, nessa possibilidade de exercer o nosso desejo, as nossas vontades, né? Quando que isso foi começando a ser dizendo isso não pode, isso é feio, e o que era, né, o bonito dentro daquela história, né? E aí uma outra reflexão que eu trago, né, quais são os prazeres que são proibidos, né, na nossa sociedade? Por quê? O prazer autorizado, né, por exemplo, a bebida, né, que é uma droga autorizada, estou estudando muito. Vou abrir uma outra coisa aqui, um outro campo de conversa com vocês. Estou estudando muito sobre as drogas agora, nesse momento de pausa. E especialmente porque eu quero estudar mais sobre a cannabis. E já estudei bastante coisa. Mas uma das coisas que eu aprendi estudando as drogas é que o álcool é uma das drogas mais perigosas que existem, porque a dose, né? Se a gente erra a dose ideal do álcool, ela rapidamente nos leva para um estado que pode ser mortal, né? De um coma. Rapidamente é uma droga que é uma curva muito rápida de você ter uma experiência limítrofe com a vida, né? E aí, estudando um pouco da cannabis, né? Que é uma droga super combatida, né? Que existe um discurso de uma violência absurda sobre isso. É uma das drogas mais seguras que existem, né? Mas daí a gente vai entender por que essa droga, né? Por que a maconha é proibida e o álcool não é proibido. E aí tem uma reflexão moral sobre isso tudo também, né? Porque o álcool, né, nos leva para um lugar de fato de aniquilação da nossa potência, né? Quando a gente bebe, a gente não fica mais potente, a gente é dragado, né? Agora, quando a gente usa a cannabis, a gente fica mais sensível, né? E aí eu não vou gastar muito desse tempo aqui, mas ela foi proibida basicamente porque as pessoas que usavam a cannabis lá na época da Guerra do Vietnã ficavam pacíficas e eram completamente anti-guerras, não queriam violência. E aí como é que a gente vai viver uma sociedade capitalista em que a indústria armamentista é uma das principais vetores, né, de trocas, né, financeiras? E aí, como é que a gente vai ter sujeitos que não são violentos, né? Como é que a gente vai ter sujeitos pensantes, sujeitos sensíveis, né? Então, por isso a cannabis se tornou algo tão demonizado, né? Algo tão mal visto, tem uma moral absurda atravessada, né, pelo cultivo, pelo uso da cannabis, porque ela nos traz uma sensibilidade, eu não tenho dúvida disso. E um outro prazer proibido, e aí vou compartilhar uma outra história com vocês, é a mulher sentir prazer, é a mulher gozar, né? Eu tenho uma casa chamada Casa Prazerela,
e quem não ouviu falar ainda, vou contar aqui, é uma casa que nasceu para ser um espaço de mulheres, para a gente refletir, para a gente dialogar e para a gente experienciar novos caminhos de prazer. E um dos serviços que a gente oferece nessa casa é a terapia orgástica, em que são terapeutas mulheres, né, que fazem essa terapia no corpo e que ela tem essa missão de apoiar as mulheres a sentirem novamente, a sentir essa potência do corpo, né, que sente dor, que sente prazer, que sente calafrio, que sente angústia, que sente explosão, que sente paz, né, esse manancial de emoções todas, né. E inicialmente, quando eu abri a casa, não tinha protetor de som nas salas, né? E aí eu comecei a receber muitas reclamações das pessoas falando que é absurdo, esse monte de mulher gritando, porque óbvio, né? As mulheres vão lá, uma sociedade em que as mulheres não gozam, né? Que a gente está silenciada há séculos, de repente tem um espaço, um oásis, né, do prazer, em que as mulheres podem sentir e que, inclusive, elas são incentivadas a verbalizar, a gritar, a pôr para fora, né? Então, imagino o que isso causa na vizinhança. E aí eu tive, né, que fazer uma série de ajustes na casa para que ela ficasse silenciosa, para que ninguém possa escutar essas mulheres gritando. Mas a minha reflexão, que eu fico pé da vida com isso, muito chateada, é que todo domingo tem lá o jogo do Corinthians com São Paulo e as pessoas gritam na janela: vai tomar no cu, porco! Gol, filha da puta! E assim, e aí tá tudo bem eu ouvir isso tudo, né? Não tá tudo bem as pessoas ouvirem os gritos de prazer e libertação das mulheres. Agora, eu ouvi todo domingo um vai, filha da puta, vai. Aí o nosso ouvido é pinico. Então, são esses os referenciais que a gente tem da sociedade que a gente vive, né? O que é autorizado socialmente, que tipo de grito é autorizado socialmente e quais são os gritos que seguem sendo cerceados e silenciados, né? E por que é proibido gozar, né? Por que a gente é o tempo todo amedrontada, né? Silenciada? Porque esse lugar dessa sexualidade que começa na infância e que nos é tolhida desde muito cedo é um lugar de muita potência. É, de fato, um oceano sem fim de possibilidades, que resvala, que transfere para toda a sua vida, né? Uma vez que você consegue reconhecer o potencial sensorial, o potencial orgástico, né? Que você consegue gritar, que você consegue encarar, né? Porque quando a gente vai viver essa experiência muito forte das sensações, a gente é convidada a encarar coisas nesse oceano aí, umas tormentas às vezes. Tipo, cara, eu tô preparada para lidar com o tamanho dessa força, o tamanho dessa raiva, o tamanho dessa vontade de ser muito mais do que eu tenho tido a oportunidade de ser. Né? É um convite da gente romper, de fato, com essa estrutura que está nos oferecendo migalhas o tempo todo. Então, esses prazeres são proibidos porque ninguém está interessado em que a gente amplie a nossa consciência, a nossa potência. Porque uma mulher que encontra esse lugar de potência e autonomia, ela dificilmente é silenciada. Né? Dificilmente ela vai aceitar novamente aquelas migalhinhas que estavam sendo ditas que era o que ela merecia. Né? Então, o tabu e a repressão, e que começa desde a infância, tem uma função, e aí é que a gente não pode ser ingênua, né, nos nossos estudos, nos nossos resgates, de achar que as coisas acontecem à toa, ou de que só eu sou vítima disso. Não, a gente está numa sociedade que é construída para isso. Né? E que eu sinto, né, sou uma pessoa muito otimista, que a gente está criando novas possibilidades e acho que esse momento de pandemia, né, ele dá luz, ele potencializa, ele catalisa, né, muitos processos. Tanto a gente vê o tamanho, né, da violência que acontece em casa entre, né, a quantidade de mulheres que estão sofrendo violência doméstica e a quantidade de separações que estão acontecendo também, porque a gente está sendo convidada a estar cerceada da nossa liberdade, a gente vai ter que olhar para algumas coisas, a gente vai ter que olhar para as nossas relações, a gente vai ter que olhar para o nosso corpo, que não aguenta mais olhar a mesma paisagem, né? Então a gente está sendo suprimida, a gente está sendo limitada numa experiência que é essencial do humano, que é se movimentar, né? Que é ver o tempo passando,
e de repente a gente está isolada, sem contato físico com outros seres humanos, que é algo legítimo do ser humano também, muito necessário, né? E aí o que nos resta é olhar para esse universo interno, olhar para essas questões. E eu sinto que o mundo pós-pandemia, a gente vai ter, sem dúvida, muitas coisas, muitas mazelas, né? Porque acho que as pessoas pobres estão se tornando miseráveis, tem muita gente passando fome. Por outro lado, eu acho que quem está num lugar de privilégio, de reflexão, vai ter muito trabalho pela frente, né? De fazer essa mensagem, né? Esse lugar que cada uma viajou dentro da sua própria história, da sua narrativa. De repente, a hora que você voltar a ter a possibilidade de se relacionar, não dá mais para você ficar quieta diante do que você aprendeu, né? Nessa experiência de silêncio, de isolamento que cada uma viveu. Então, o meu otimismo, quando eu olho para a pandemia, vem muito disso, assim, desse exercício forçado que estamos todos fazendo, que é ficar na nossa própria companhia, né? E entender o que a gente quer, o que a gente não quer. E voltando um pouco para a história da sexualidade, né? A base da nossa sexualidade ferida, né? É o medo, a culpa e a vergonha. São esses três elementos que exerce um poder absurdo sobre a sexualidade de 99,9% das mulheres. 100% das mulheres. Todas nós estamos atravessadas por medo, culpa e vergonha. E isso há muito tempo, né? Há muito tempo, eu digo, há muitas gerações, e há muito tempo nessa experiência de vida que cada uma está vivendo aqui, todas nós estamos atravessadas por esse tripé. Sei que tem homens assistindo isso daqui também, mas nós estamos essencialmente entre mulheres, então eu estou falando muito direcionado para mulheres. Então, homens que quiserem entender um pouco mais, né, dessa estrutura, o quanto vocês também têm o quanto isso também pode ser nefasto para vocês, sugiro que sigam o Prazer Ele, meu companheiro, que fala com os homens sobre masculinidade tóxica, sobre possibilidades de exercer masculinidades mais saudáveis, inclusive. Né? Fiz o meu merchanzinho aqui do meu companheiro e volto a falar com as mulheres. Todas nós, a base da nossa sexualidade está atravessada por medo, culpa e vergonha. Porque esse é o repertório que essa sociedade tem para proteger as crianças desde muito cedo. É colocar medo, é colocar vergonha, é fazer essa limitação, colocar esse cadeado neste corpo desde muito cedo, né? E não é à toa, né? E é por isso que eu falo muito sobre sexualidade positiva. Porque a base da nossa sexualidade é negativa. Se eu pego esses três elementos, medo, culpa e vergonha, isso é a base da nossa sexualidade. Então, a base da nossa sexualidade é uma sexualidade negativa. Quando se fala em sexualidade, isso em algum lugar aí te causa um calafrio. De falar, ai que medo, ai que horror, ai que culpa. Em algum lugar isso pega, né? E aí, quais que são os elementos para a gente conseguir viver uma sexualidade positiva? A gente vai ter que olhar para medo, culpa e vergonha, né? Eu acredito muito, né, que o caminho para a gente encontrar essa sexualidade positiva, né, que eu sinto muito que é um caminho de retorno para o corpo casa. Aquele corpo que eu comecei dizendo aqui às 2h30, da Maria Luísa, né, que não estava pronta para comer e eu estava forçando a comer, e depois ela teve uma experiência ótima com a comida porque eu não forcei. A experiência do xixi do cocô, que eu já estava querendo desfraldar, fazer ela ter controle de algo que não é para ter controle. Eu sinto que a hora que a gente consegue olhar, né, para essa sexualidade que a gente vivenciou, cheia de traumas, tolhida, reprimida, e se apropriar, né, dessas feridas, a gente vai conseguir transformar isso em potência, transformar isso num caminho de retorno, de sentir, né? E aí eu acho que tem vários elementos, né, que ajudam a gente a fazer esse retorno. Primeiro é o tempo. A gente precisa se dar conta de que a gente levou uma vida inteira, né, para chegar até aqui com esses elementos que a gente tem. Então, não é de um dia para a noite que a gente se torna uma mulher livre, empoderada e com a sexualidade à flor da pele. A gente vai ter que dedicar tempo para isso, né? Tempo para olhar, tempo para se experimentar. E aí, tempo, né, para quê, essencialmente? Tempo para refletir. Né? E é isso que a gente está fazendo aqui, criando um espaço em que eu estou trazendo muitas perguntas, né, e poucas respostas, porque eu acho que elas são muito mais mobilizadoras do que qualquer outra coisa. Tempo para dialogar com isso que vocês estão aprendendo. Então, uma das coisas que eu já trago aqui leva, né, essas perguntas para outras pessoas, porque é só quando você consegue traduzir
um pouco da reverberação que o que eu falo lhe causa, é que você vai conseguir expandir a tua possibilidade. Tipo, olha, ela falou isso e eu entendi isso, assim, assim, assado. O que você acha? Isso precisa criar, a gente precisa começar a ter interlocução, né, para falar sobre sexualidade num âmbito seguro, para a gente falar sobre sexualidade num âmbito de aprendizagem, né, em que ninguém está julgando, em que ninguém está apontando o dedo, em que a gente não está ali para performar, né? E a hora que a gente volta para essa experiência, né, de poder exercer, né, pequenos prazeres, né, comer uma comida e fechar os olhos e sentir quais sabores tem essa comida, por onde essa comida passa, a hora que ela entra na minha boca, passa pela minha garganta, vai até o meu estômago. Prazer de um banho, né? Porque a gente se desconectou a tal ponto dos prazeres que a gente não tem mais prazer, ou que o horário do nosso prazer, eu vou ter prazer a hora que eu vou correr. E a gente esquece que, na verdade, tudo, qualquer experiência na vida é uma plataforma possível de ser de deleite. Né? Tudo pode ter permeado. E essa é uma coisa que agora, na criação da Maria Luísa e depois dessas reflexões todas pelas quais eu estou passando e tal, quando eu venho uma rigidez minha de falar vou pôr para dormir ou não pode, por que não pode? Essa é uma pergunta. Por que? E aí perguntem para vocês mesmos, né? Quando vocês têm vontade de fazer alguma coisa e vem essa voz repressora, autoritária, dizendo não pode, né? Seja para a criança interior de vocês ou para as crianças que convivem com vocês. O que não pode? E por que não pode? Acho que essa é uma pergunta ótima que eu tenho me feito, assim, antes de falar não pode para a Malu. Qual é o risco, né? É óbvio, né, que a criança precisa de limite, né? Nós somos a mãe, o pai são aqueles que vão margear essa criança, né? É óbvio que eu não vou deixar a Malu se expor a um risco. Agora, a minha tendência é, antes de avaliar o risco, é já dizer que não pode, né? Então, não deixar ela nem se aproximar, sei lá, um outro exemplo. Esses dias ela foi ali no armário e foi pegar panelas. E eu já estava tirando ela de lá, tirei ela lá de lá. Mas daí eu falei, por que eu estou tirando ela dessa experiência de ir lá mexer nas panelas? E aí eu deixei ela, a gente ficou uma hora, eu e ela ali, olhando todas as panelas, pondo água, pondo de uma panela para outra e tal. Porque a gente não está mais disponível para essas plataformas de deleite e prazer no nosso dia a dia. Porque eu estava muito mais preocupada em tirar a Malu dali do que ir viver. Tipo, deixa eu olhar com o olhar dessa criança, o que é possível ver num armário de panelas. E aí eu me diverti. E aí eu falei, nossa, olha que legal, né? Poder estar aqui com a minha filha, brincando com as panelas, fiz bolinhas de alumínio, a gente ficava passando. E eu acho que isso na nossa sexualidade, né? Tô trazendo muito aspectos da criança, porque eu acho que isso ajuda a ser gatilho de transformação para vocês, né? Quando você está lá se tocando, se masturbando e vem aquele pensamento repressor, não pode, é feio. Aí você pode vir com a sua mulher adulta, livre, potente, e falar, por que não pode? Por que é feio? Né? Não aceitar mais como uma criança passiva que não pode. Né? Porque do olhar da biologia, você tocar a sua vagina, você tocar o seu clitóris, você tocar o seu seio, é a mesma coisa que você tocar a sua bochecha. Tão obsceno quanto para a biologia é eu fazer esse movimento ou eu fazer um carinho nos meus pelos pubianos. Né? Então, eu acho que o exercício, né, dessa retomada do prazer na nossa vida é a gente questionar o não pode. Quais foram os não podes que a gente vem recebendo e que a gente vem reproduzindo para a gente mesma? Né? É feio. Ai, tô me sentindo culpada por isso. Da onde? Por quê? Né? Por que não pode? Porque tudo vem em torno dessa pergunta. Do é feio, não pode, não tá certo. Qual é o certo? E quando a gente começa a se autorizar a fazer esse tipo de questionamento, a gente começa a voltar a flertar com a nossa autonomia, né? Então, se eu me autorizo a me perguntar o que eu posso, o que eu não posso, e por que eu posso e por que eu não posso, eu começo a resgatar, né, esse lugar de protagonista, de falar, sou eu que defino, né?
o que eu posso e o que eu não posso. E a hora que eu tenho essa sensação de que eu estou podendo definir alguma coisa sobre mim, isso me dá rapidamente uma noção de autoestima muito diferente da construção da autoestima que é feita socialmente, né? A construção da autoestima feita socialmente é essa construção do estereótipo de beleza, do fio-fio, do elogio. A gente se sente bem quando alguém fala que você está linda, né? Que é a antítese da sexualidade potente. Quando a gente está bem nesse lugar de se experimentar, de saber da nossa potência, a gente não precisa de um fio-fio para se sentir linda e maravilhosa. Tem um lugar que eu me autorizo a falar, eu sou maravilhosa. Porque não é mais aquele, né, eu preciso fazer isso para, né, cumprir um pedágio, passar um batom. E eu posso passar o batom quando eu quiser, né? Mas a questão é o que pode, o que não pode, por que não pode. E outra pergunta é, né, que é um lugar que é muito aprisionante para nós, é eu tenho que. E aí eu tenho que, por quê? Né? O que está por trás do tenho que? Né? Eu consigo substituir eu tenho que por eu quero ou por eu não quero? São perguntas muito simples, né? Muito básicas, mas tem a ver com esse aspecto de retomar algo que é muito primitivo, que é a nossa necessidade e a nossa natureza, que é buscar autonomia. Eu vejo a Malu, eu fico dando comida na boca dela, ela não quer mais que eu dê comida na boca dela. Me deixa pôr a comida na minha boca. Eu sei fazer isto, né? Então, autonomia é um tema muito chave para a gente falar de sexualidade potente. E para a gente voltar a ter autonomia, a gente precisa questionar o tenho que e o eu não posso. O que está impedindo você e o que está pressionando você, né? A fazer o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. E aí, algumas perguntas para o fim. A Nath falou que eu tenho 15 minutos, então a gente vai conseguir dialogar aqui 15 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar algum pensamento, alguma reflexão. Eu quero deixar essas perguntas para você. O que você pode, o que você não pode? E o que você não podia, que você está percebendo que agora você vai poder? Né? Eu acho que esse é um exercício legal de entender quais são os não podes que você está cancelando na sua vida para se autorizar. Quais são os tenhos que você também está cancelando, que você não tem que mais nada, né? E perguntar, né, quais são os momentos que você está se permitindo prazer, que não é só ter o horário do prazer, só o horário da sua masturbação, o horário que você toca a sua vulva, mas como é que eu torno a minha vida prazerosa? Como é que eu faço? E uma pergunta que tem estado junto comigo, eu estou me divertindo? Eu estou me divertindo? Tá legal? Tá gostoso? Porque se não tiver legal, eu vou mudar para ficar gostoso. E essa vontade de vir aqui conversar com vocês como eu fiz, sem apresentação, sem nada, foi, cara, eu quero me divertir mais. Eu quero me autorizar a falar o que me ocorre, olhar para o mar ali e falar, nossa, eu lembrei de uma história. Porque isso numa estrutura rígida não tem espaço, né, para o imprevisto, para essa batida no coração de falar, será que está fazendo sentido o que eu estou falando? Mas é ótimo, sabe? Essa liberdade, essa autonomia, né, de poder estar aqui fazendo o meu trabalho de novas formas. Temos perguntas? Oi, Mari, eu vou lendo para você, tá? A Débora aqui perguntou o que você recomenda para baixo Nath, libido. você vai ler ou quer que eu leia? Eu tô lendo aqui, você tá me Débora ouvindo? perguntou aqui, o que você Isso. recomenda para baixa libido? Cara, essa semana eu estou liberando uma aula, o resgate da libido, que é incrível, que eu falo só sobre libido, conceito de libido, por que a gente tem baixa libido, como é que a gente faz para resgatar libido. É uma aula de 1h30, mais ou menos, e que eu super recomendo. É um tema de uma aula, por isso que eu não tenho como falar assim, faz isso e aquilo, porque eu não acredito em dicas assim de 5 minutos, mas eu acredito em reflexões para resgate da libido. A Marina está falando aqui, foi incrível te ouvir, obrigada. Sobre os prazeres autorizados por gêneros, como tem sido para você se relacionar com as liberdades da sua filha? Se você já consegue notar alguma diferença no comportamento dela com relação às outras crianças do convívio dela, ou se há algum tipo de espantamento dos pais dessas crianças. Não consigo perceber ainda, porque a Malu tem 1 ano e 7 e a gente está isolados há 4 meses, né? Sem nenhum tipo de contato com outras crianças. Então, eu sinto que isso vai acontecer em breve, e aí eu volto para partilhar, mas eu sinto que
os conteúdos meus e das minhas reflexões daqui para frente vão passar muito, né, pela maternidade, como que a gente... como é que eu posso ser um vetor de transformação da criação de crianças mais livres e autônomas e potentes. Então, esse conteúdo acho que ainda vai reverberar muito aqui. E é isso, né? Antes de seguir pelas perguntas, eu já quero fazer um convite a todos vocês que se aproximem, que sigam a Prazerela. Eu estou sempre compartilhando reflexões, cursos novos, conteúdos novos. Então, quem não segue a Prazerela, estão convidados. Obrigada pela partilha, eu que agradeço a escuta e os olhares atentos e os rostinhos aqui que vocês compartilharam comigo. O Walter, um homem, falando: show de bola, Mariana, me inscrevi e chamei a esposa para participar, gostamos muito, muitos insights, que legal. Luciana, sobre o contraste ambiente de aprendizado versus performance que você mencionou, o que você tem para comentar sobre os impactos da pornografia na descoberta da autossexualidade e do ato sexual com parceiros? Eu sou uma pessoa anti-pornografia, completamente qualquer tipo de pornografia, porque primeiro que a pornografia, né, para mim é um instrumento máximo da misoginia, do ódio contra as mulheres, né, na instância máxima, eu acho que é sobre isso, né, sobre violência contra mulheres em forma de entretenimento, né, e que causa um vício horroroso e que destrói, né, a vida das pessoas, destrói os relacionamentos, basicamente um comentário amplo eu acho que é isso. E no âmbito da nossa sexualidade, ela ativa muito mais esse lugar da mente, né, em que a gente precisa sair do nosso corpo para sentir prazer com uma fantasia, com uma projeção, e a gente, mais uma vez, nos distancia do autoconhecimento das nossas emoções. Né, porque o meu trabalho é sobre isso, sobre como a gente reconhece de novo a vontade de fazer cocô, a vontade de fazer xixi, a excitação, o estou lubrificada, estou com vontade, não estou com vontade, porque é isso que a gente tem perdido nessa sociedade. É tanta performance, é tanto funil de tem que a gente não sabe mais o que a gente sente. E a pornografia é um dessensibilizador total, né, do que está acontecendo aqui dentro. Porque eu vou só aqui, né? Então, eu problematizo, a pornografia é um outro tema que dá para a gente fazer um workshop de uma semana aqui, só para eu falar sobre os malefícios dela. E o Cláudio, meu companheiro, fala muito sobre isso para homens. Então, para homens que estão interessados em dialogar um pouco mais sobre vício em pornografia, Cláudio serve a prazer. Nossa, Mari, que delícia de escutar, poder compartilhar esse momento com você. Tempo é algo determinante nesse processo? Porque apesar da pandemia ter mudado o espaço-tempo, sinto que não sobra tempo para intimidade, especialmente quando temos que dividir o espaço com alguém. Eu acho que o tempo é determinante, mas eu acho que... E eu me vejo muito nesse lugar de não ter mais. Eu sempre fui uma pessoa, né? Fiquei muito tempo solteira na minha vida, aproveitei muito, sempre tive um lugar muito da minha autonomia, da minha solitude preservada, de eu poder botar para casa e estar sozinha. E de repente eu me vi, né, nesses tempos, eu não fico mais sozinha. É muito raro, assim, eu conseguir ficar sozinha, porque tá sempre o Cláudio e a Maria Luísa comigo. E é um desafio, óbvio que isso é um desafio, gente. A gente também não é criada para estar sempre com alguém, né? A gente não é criada para estar sempre sozinha, mas também estar sempre com as mesmas pessoas, isso desgasta, né, as relações, isso cansa. Então, sem dúvida, a pandemia trouxe esse desafio da gente criar momentos, né? Eu nunca valorizei tanto fazer um cocô demorado, nunca valorizei tanto um banho, nunca valorizei tanto um lavar louça demorado. Tipo, vou ficar aqui. Esquento a água, porque aqui na praia não tem água quente. Esquento a água, faço disso uma temática de prazer. Vou esquentar a água, vou colocar a minha luva, vou usar esse sabãozinho. E aí isso vira um tempo de prazer, entende? Que assim, exige criatividade em tempos de pandemia, sem dúvida, né? Boa tarde. Na sua percepção, por que existe uma resistência tão grande para inserir a educação sexual e autoconhecimento em diversas faixas etárias? Porque educação sexual é da autonomia, né? Lembra que eu tô falando aqui desde o começo? Que a gente vive numa sociedade que tá o tempo todo cerceando a nossa autonomia, a nossa potência. Desde bebê, eu tava fazendo isso com a Maria Luísa, eu faço isso com a Maria Luísa. Né? Como é que assim eu vou autorizar agora da educação sexual e autoconhecimento nas escolas? Para fazer crianças críticas? Para fazer crianças que perguntam, que questionam, que não aceitam os padrões? É difícil de controlar quem não tá alienado, gente. É isso, é sobre isso que a gente está falando. Vai ficar salvo esse workshop em algum lugar? Quero mandar para minha mãe. Podem mandar essa aula aqui. Reflexões maravilhosas, libertadoras e otimistas. Que bom.
Mari, você me emocionou desde o começo dessa conversa, emocionou o tipo de me fazer chorar mesmo. Agradeço muito por tudo que você disse, porque essas questões são extremamente importantes, principalmente para nós mulheres, independentes de ser mãe ou não. Eu agradeço. Onde será que a aula que a Mariana falou sobre a libido? Lá no site da Prazerela, gente, vai ter todas essas informações. Essa semana a gente vai lançar essas aulas. São várias aulas que eu dei e que a gente editou e vai disponibilizar. E aí no meu Instagram eu vou divulgar também, tá? Então quem quiser saber mais, segue a Prazerela que essa semana a gente já vai ter novidades. A Maria está falando, fiz o curso Revolução Prazerosa, são 21 dias com a Mari e todas essas reflexões, super indico. Eba! Esse é um curso que está disponível também, que são 21 dias para a gente resgatar a nossa relação de prazer com a vida e que também, se você for lá no site, você vai encontrar. Essa live poderá ser assistida de novo? Minha esposa ouviu, mas entre outras atividades. Acho que sim. A Nath vai poder falar se vai... Acho que vai estar disponível esse conteúdo aqui. Muito conhecimento sobre nós mesmas. Você falou muito sobre esses tenho que. Acha que existe uma pressão também no outro sentido de tenho que transar, tenho que gozar, tenho que ter orgasmo? Como isso prejudica a sexualidade das mulheres? Muito, 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 porque, de novo, né? Quando eu falo que a gente está o tempo todo sendo atravessada pela necessidade de formar, isso acontece no sexo. A gente não teve, né, uma aula sobre sexualidade na infância, uma educação para sexualidade, mas a gente é arremessada do sexo. E, de repente, a gente nunca falou sobre sexualidade, a gente nunca sentiu as coisas no nosso corpo, a gente nunca aprendeu sobre o que a gente gosta, e, de repente, você casa e você tem que ser uma puta na cama, que goza, que grita, que performa, né? E aí, assim, a gente não sabe fazer isso. Ou o que a gente sabe é fazer uma grande performance pornográfica que não tem nada a ver com prazer, que não tem nada a ver com autonomia, que não tem nada a ver com potência, né? Então, por isso que eu digo, leva tempo para a gente fazer essas reflexões e eu sinto que assim, a gente vai cavando, assim, né? Eu trouxe aqui algumas reflexões que eu acho que são muito pertinentes, mas é um caminho que tem, se vocês estiverem disponíveis para cavar, vem comigo, que eu gosto de cavar esse túnel aí de retomada desse corpo potente, dessa autonomia. A libido na menopausa, você poderia falar mais sobre isso? Ixi, Solange, não vou conseguir falar, eu já estou estourada no tempo, mas esse é um tema também que eu quero falar muito sobre aqui, tenho dialogado muito com mulheres em menopausa, tenho dialogado com médicas que cuidam de mulheres em menopausa também, e em breve a gente vai falar bastante sobre isso, mas se eu pudesse te dizer uma coisa, é que existe sim uma curva descendente da fisiologia, né, na medida da passagem do tempo, e que a gente poderia ficar triste, poxa, meu corpo já não é o mesmo. Por outro lado, existe uma curva ascendente da consciência, da autonomia, da liberdade, na medida em que a gente ganha maturidade. E muitas vezes isso compensa a linha descendente da fisiologia. Então, se a gente está no nosso caminho de evolução, se apropriando da nossa história, talvez a gente tenha menos vontade, né, de se relacionar, de transar, mas quando a gente estiver neste momento, vai ser muito mais legítimo, genuíno e potente. Para quem quiser falar comigo no privado, manda direct no Instagram, tá, gente? Porque eu não vou conseguir ler as mensagens privadas aqui. Maravilhoso esse espaço de aprendizagem. Eu também gostaria de saber onde começa essa aula sobre o resgate da libido. Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras que tocaram a minha alma e me fizeram chorar, colocar dores que nem sabia que tinha para fora. Meio demais. Cláudio Serva, prazer ele, isso. Verônica, incrível, sobre o tema da maternidade, como inserir a sexualidade de forma natural para as crianças, de forma que eles não sofram com censura, nem tenham traumas que refletirão nos comportamentos quando adultos, ou vou gostar muito quando surgir algum workshop. Já tem uma aula sobre educação sexual para crianças e adolescentes também, uma aula online que será lançada essa semana. Então, temos. Curso 21 dias está disponível. Participar da aula sobre libido. Essa semana teremos notícias. Lista de quê? Não estou sabendo que lista estamos falando. Gente, eu acho que era isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês até agora. Tenho certeza que eu não trouxe respostas, né? Talvez para uma expectativa de vocês, mas eu sinto profundamente que a minha missão está muito mais ligada a gerar reflexões e perguntas do que caminhos prontos, porque eu acredito que cada uma de nós pode, né, tem a sua própria subjetividade, o seu caminho.